Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Açucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar a sua diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter sua vida normal e tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e o nosso episódio de hoje é: você sabe que tipo de diabetes você tem? E já te adianto, se você souber o tipo de diabetes que você tem, fica mais fácil de você controlar, atingir o controle mais rápido e de uma forma sem sofrimento. É isso mesmo. Se você souber o tipo de diabetes que você tem, você sabe a causa e assim fica mais fácil o controle. E nesse rol de diabetes, nessa seara aí de diabetes, existem 4 tipos de diabetes. E apesar de todos os tipos de diabetes aumentar o açúcar no sangue, que é a sua característica comum em todos os tipos de diabetes, a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar, você sabia disso? E de manter esse controle dentro da sua vida normal por muito tempo. Se você tem diabetes tipo 2 e quer controlar essa diabetes, para você poder trabalhar em paz, viajar, perder o medo das consequências de como perder um pé, perder uma perna, ficar cego e outras coisas, esse vídeo ele foi feito para você. Então, já curte o vídeo e te inscreve no canal para receber mais vídeos sobre diabetes. E agora, vamos detalhar, destrinchar tudo o que eu acabei de falar para que esse vídeo já te ajude a aprender e colocar em prática para controlar a diabetes de uma forma mais simples, mais fácil dentro da sua vida. E por que saber desse tema, saber sobre o seu tipo de diabetes, vai te ajudar a controlar a diabetes mais rápido? Porque além de saber o tipo de diabetes, você sabe a causa. Sabendo a causa, fica muito mais fácil você lidar e ter paz e ir dando passos certos dentro da sua vida normal para atingir esse controle da diabetes. Então, é muito importante que dentro desse processo de controle da diabetes, você saiba o tipo de diabetes que você tem, que você vai saber a causa e assim fica mais fácil dar os passos certos para o controle. E agora, vamos para o assunto que eu vou te mostrar bem detalhado cada passo. E também, no final do vídeo, é um processo que você precisa entender o anterior, e no final do vídeo eu te falo como já dar os primeiros passos para te ajudar caso você esteja com alguma dificuldade para controlar a diabetes, tudo bem? Então vamos lá. Antes de eu te explicar os tipos de diabetes e as suas causas, acredito que seja importante você entender aqui o que é diabetes. Então vamos lá. Você sabe o que é diabetes? E aí eu vou te conceituar aqui de um modo muito simples para fixar na sua cabeça para sempre. Para que toda vez que você escutar sobre diabetes, você saiba exatamente o que está acontecendo dentro do corpo, do seu corpo ou daquela pessoa. Diabetes é o açúcar que ficou no meio do caminho. É isso mesmo. O açúcar que ficou no meio do caminho. E esse meio do caminho, ele é o sangue. Então, a maioria desse açúcar veio da alimentação. De qualquer pessoa. A maioria da nossa alimentação gera bastante açúcar no final. Seja o carboidrato, seja proteínas, seja gordura, também vai gerar açúcar dentro do sangue, lá no sangue. E a diabetes acontece um problema no corpo que esse açúcar ele não consegue sair do sangue, ele fica ali parado no meio do caminho. Por que isso?
porque a engrenagem, o sistema que tira aquele açúcar do sangue, ela está com defeito. Como esse açúcar chegou lá? A gente come, se alimenta, normalmente. Nosso organismo processa, lá no intestino fino, esse açúcar ele é absorvido e ele vai para o sangue. Para ele sair do sangue, ele precisa de um mecanismo para tirar ele de lá, senão ele fica lá. Na diabetes, esse mecanismo, essa engrenagem é que está com problema. Seja qual for qual o tipo de diabetes. Mas a gente vai ver dentro dos tipos de diabetes que tem umas que vai ter jeito de eu manter esse açúcar controlado e tem outros que eu preciso de algo a mais. Algo a mais e aí se torna muito mais difícil o controle. Então, voltando aqui para essa engrenagem com defeito, é como se o nosso corpo ele fosse uma fábrica de açúcar, né? Não é exatamente isso, mas eu quero que você entenda que o nosso próprio corpo, ele é como se ele fabricasse o açúcar, ele transforma a nossa alimentação em glicose, que é o açúcar, que vai lá para o sangue. E essa engrenagem com defeito, essa produção de açúcar, essa transformação da nossa alimentação de outros processos dentro do nosso organismo que cheguem açúcar, tivesse com defeito. Ele produz o açúcar, mas ele não consegue escoar essa produção. Então, essa engrenagem aqui fica com defeito e esse açúcar fica no sangue. Ele fica parado nesse meio do caminho. E qual seria o destino dele? O destino desse açúcar, já que ele está parado ali? Nós precisamos do açúcar para viver. Se a gente não tiver açúcar, glicose no nosso corpo, o nosso organismo entra em pane. Ele dá problema, ele morre. Então, a gente precisa do açúcar. Claro que a gente tem que consumir alimentos que alimente a gente e de uma forma inteligente. Mas nós precisamos do açúcar. E quando eu falo de açúcar, não é o açúcar de mesa exatamente. É o açúcar dos alimentos, que são gerados tanto da parte de carboidratos, de frutas, mas também uma pequena parte de proteínas, de gorduras. E o nosso organismo, ele precisa desse açúcar para viver, para sobreviver, para manter a gente vivo. Para a gente falar, para a gente ler, para você assistir esse vídeo aqui. Então, a gente precisa disso. Para onde vai esse açúcar que chega lá no sangue, da maior parte da nossa alimentação? Esse açúcar, quando ele chega lá no sangue, nosso pâncreas, que é um órgão, fica embaixo do fígado, mais ou menos nesse formato aqui dessa imagem, estilo uma língua, ele produz um hormônio chamado insulina. Então, a insulina, ela vai lá para o sangue e ela é responsável de tirar esse açúcar para entrar na célula. Então, o destino do açúcar da nossa alimentação, ele vai entrar na célula. Quando eu falo de célula, imagina várias bolinhas do nosso corpo. O nosso corpo tem 10 trilhões ou mais de 10 trilhões de células. E essas células se juntam para formar algo bem característico. Por exemplo, o fígado é uma junção de várias células do mesmo tipo que formam o fígado. O pâncreas é uma junção de várias células que são iguais e formam o pâncreas. Assim como os teus músculos, assim como o teu cérebro, assim como o teu pulmão, o teu coração. Então, tem uma união de várias células minúsculas que formam ali aquele órgão. Então, o nosso corpo todo, ele usa glicose, ele usa açúcar. E esse açúcar, o destino dela é para ir para dentro da célula. Mas para ela sair do sangue e ir para dentro da célula mesmo, entrar na célula, ela precisa da insulina. A insulina é o mecanismo mais fácil e fisiológico que esse açúcar sai do sangue.
Claro que tem outros processos, mas eles são bem menores e não tem que ser provocados, como uma musculação, por exemplo, mas eles não têm um impacto tão gigante quanto a insulina. Então, a insulina está com a engrenagem pâncreas, insulina e célula está com defeito. Está com defeito. E esse açúcar, ele não consegue sair do sangue e fica lá no sangue. O problema é que mesmo a gente precisando da glicose para viver, o excesso dela causa inúmeros problemas mesmo, que vão danificando o corpo por dentro. E eu vou gravar um vídeo específico dessas consequências para você entender melhor como acontece essa diabetes por dentro, ok? Então, vamos focar aqui para você saber o tipo de diabetes que você tem. Então, o seguinte, o resultado dessa sua engrenagem com defeito, é o excesso de açúcar que fica lá no sangue. E aí, quando você mede sua glicemia, por exemplo, lá 200, 250, 300, então, esse excesso, não sei se você já viu, já fez exame de sangue, sem ser diabético, por exemplo, que dá lá 80, 85 em jejum. Você tem açúcar no sangue, mas está dentro do parâmetro normal. Então, o açúcar ele é importante, mas em excesso, ele causa inúmeros problemas mesmo. E assim é diabetes. É o açúcar em excesso no sangue, ele ficou ali no meio do caminho porque ele não conseguiu sair, porque a engrenagem pâncreas, insulina e célula está com defeito, e a gente vai ver isso em cada tipo de diabetes, e esse excesso de açúcar fica no sangue. Dentre todos os sintomas da diabetes, dentre todos os problemas, o conjunto de sintomas que a gente fala, do que define diabetes, a hiperglicemia, o aumento do açúcar, o excesso de açúcar no sangue é a principal característica de todas as diabetes. Dito isso, vamos entrar agora para você descobrir o tipo de diabetes que você tem. Então, você sabe o tipo de diabetes que você tem? E o que isso vai te ajudar? Existem 4 tipos de diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes 2022. Ela enquadra as diabetes em 4 tipos. Nesses 4 tipos, a gente tem a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional e outros tipos de diabetes. E aí agora eu vou detalhar cada uma para você saber qual o tipo de diabetes que você tem, caso você não saiba. A diabetes tipo 1, ela acontece aquele problema que a gente viu na diabetes da engrenagem pâncreas, insulina e a célula, só que ela não consegue, o pâncreas, ele não produz a insulina, ele não produz o hormônio insulina. Então, se ele não produz o hormônio insulina, não vai ter a insulina e esse açúcar vai ficar parado lá no meio do caminho. A causa disso aqui, a causa da diabetes tipo 1, não se sabe explicar ao certo, a ciência não consegue explicar ao certo, mas sabe-se que é uma doença autoimune, uma doença autoimune. O próprio corpo autoagride, agride as células do pâncreas, e esse pâncreas, essas células, aquela parte lá do pâncreas que produz a insulina, ele deixa de produzir, ele não produz mais nada. E é comum em criança, então dá para saber que tipo de diabetes a pessoa tem, tanto pela característica, pela idade, e
pelas que a gente chama de pelos sintomas, né? Pelas manifestações clínicas, pelos sintomas. Então, a diabetes tipo 1, ela é comum em criança, justamente por essa característica. A pessoa já nasce assim. Às vezes ela manifesta quando bebê recém-nascido, às vezes quando logo na primeira infância, às vezes na adolescência, e acontece de às vezes ela manifestar a diabetes, sendo a tipo 1, em torno de 30, 31 anos. Mas é muito mais raro a pessoa diabético tipo 1 manifestar entre 30 a 31 anos, 27, 28 anos. Mas tem. E o médico que vai te avaliar, ele consegue definir isso se for nessa idade. Por quê? Principalmente a característica clínica em si, os sintomas ali, não tem excesso de obesidade, começa os sintomas eles começam muito rápidos e intensos, porque a pessoa já não produz mais insulina, esse açúcar em excesso, e aí a pessoa vai para o hospital, ela passa mal mesmo, isso é questão de emergência. Então, a diabetes tipo 1, ela é muito, muito fácil de diagnosticar, entre aspas, né, pelos sintomas serem muito agressivos e muito rápidos, muito abrupto. Ele não começa alterando a glicemia, ele altera de uma vez. E aí a criança ou a pessoa, ela precisa de intervenção médica urgente quando acontece isso. Porque ela vai precisar tomar insulina. Já que ela não produz, a insulina é um hormônio essencial para tirar esse açúcar do sangue. E se esse açúcar no sangue, ele não entra na célula, a célula não usa, a gente morre literalmente se esse açúcar não entrar na célula. Mas o excesso também é muito prejudicial. Então, a pessoa com diabetes tipo 1, ela toma insulina, ela depende da insulina para viver. E graças a Deus, há 100 anos atrás, descobriram a insulina, que veio dar vida para muitas pessoas com diabetes tipo 1. E essas pessoas com diabetes tipo 1 envelhecem, têm muita qualidade de vida. Você não define pelo rosto de uma pessoa que ela é diabética tipo 1. Por exemplo, tem pessoas famosas como aquele jornalista Tom Bueno, o ator José Loreto, são pessoas com diabetes, que têm diabetes tipo 1 e vivem muito bem. Mas eles dependem da insulina porque eles não produzem insulina. O corpo deles não produz insulina. O pâncreas é como se aquela parte do pâncreas que produz a insulina tivesse inativo ou tivesse sem vida. E aí eles precisam tomar a insulina ou se aplicar a insulina para viver. Até hoje, não tem, apesar das inúmeras pesquisas, da busca da ciência, por buscar outro meio, ou de uma cura, ou de algo que a pessoa faça que não dependa da insulina, ainda a gente não tem resposta, não teve nada que a ciência tenha conseguido descobrir que pudesse amenizar essa questão da diabetes tipo 1. Mas, graças a Deus, que descobriram há 100 anos a insulina. Então, isso deu vida para pessoas com diabetes, porque antes dessa descoberta de insulina, a diabetes tipo 1 era quem tinha diabetes tipo 1 era fadado à morte, porque é questão de lógica. Se o pâncreas não produz insulina e a gente precisa da insulina para tirar o açúcar para a gente falar, para a gente viver, a pessoa com diabetes tipo 1 não consegue fazer isso. Então, antes de descobrir a insulina, imagina como era a vida dessas pessoas, ou o desespero que era a família dessas pessoas quando descobriam que tinham diabetes. Mas hoje, as pessoas com diabetes tipo 1 vivem muito, muito bem. Então, vamos agora para o próximo tipo de diabetes. A diabetes gestacional. O nome já é bem sugestivo. A diabetes gestacional, ela acontece durante a gestação, principalmente influenciado pelos hormônios da gravidez. A mulher tem
durante a gravidez, ela produz hormônios que são produzidos ali pelo corpo dela, exclusivo da gravidez, aí depois não produz mais, e também outros hormônios que ficam regulado ou desregulado, contribui para que essa insulina não funcione direito. E aí a pessoa, a grávida, tem o problema na engrenagem de pâncreas, o açúcar no sangue, pâncreas, insulina, o açúcar no sangue e para entrar na célula. A diabetes gestacional geralmente ela é transitória, né? Só naquele período ali da gravidez. Boa parte das mulheres pós-gravidez voltam ao seu normal, algumas não, mas independente se voltar ou não, exige que você faça um acompanhamento. Afinal, você já mostrou problema na engrenagem, pâncreas, insulina, açúcar e célula, né? Durante a gravidez. Então, precisa de um acompanhamento melhor, mas para ficar mais de olho depois disso. Mas a maioria volta ao seu normal após a gestação. Aqui, você não pode fazer nada também, certo? E sim alguns cuidados gerais da diabetes, mas você não muda a diabetes gestacional. E aí, o terceiro tipo é outros tipos de diabetes. Eu vou deixar o diabetes tipo 2 para o final. Esses outros tipos de diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca que são as diabetes causadas por alguma doença, por exemplo, uma infecção generalizada, algumas doenças virais que podem causar diabetes, um acidente, por exemplo, que tenha machucado muito o pâncreas, então algumas infecções no próprio pâncreas, causas externas que ela enquadra em outros tipos de diabetes. E aí o quarto tipo, deixei por último porque eu quero detalhar esse tipo para você. O quarto tipo de diabetes é a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, já te adianto aqui, que é a mais fácil de você interromper esse processo, de consertar essa engrenagem com defeito. Como assim? A gente viu a diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. Então, até hoje a ciência não descobriu como amenizar isso. E aí a pessoa, para o resto da vida, ela tem que tomar insulina. Não dá para mudar. Não dá para mudar isso. A diabetes gestacional, ela é aí durante o período da gravidez e não dá para mudar os hormônios da gravidez. Então, você, claro que tem que cuidar da diabetes, mas não tem como mudar esse quadro da diabetes gestacional. Dos outros tipos de diabetes, que são causas externas, também não dá para mudar. Não dá para mudar uma consequência de uma infecção do pâncreas, uma consequência de um acidente, uma consequência de uma infecção generalizada, por exemplo, que inflama todo o corpo, infecciona todo o corpo e atingiu o pâncreas, não dá para mudar, porque foi um desdobramento de algo, de um fato que aconteceu com você e possivelmente não estava no seu controle. Mas a diabetes tipo 2, ela pode estar no seu controle se você quiser. E se você... Eu quero que você assista esse vídeo e já pense nisso. Que a diabetes tipo 2, ela está no seu controle. E é por isso que ela é mais fácil de você controlar e consertar essa engrenagem. Então, vamos para ela. Saber esses detalhes. A diabetes tipo 2, ela acontece logo depois dos 40 anos, 45, 50 anos. Ela é identificada na idade adulta. E o que as pesquisas mostram? Mostram é que toda pessoa com diabetes tipo 2, ela tem uma característica. Ela, geralmente, tem um peso mais elevado, ela não faz atividade física, então
A diabetes tipo 2, ela está ligada, está associada a estilo de vida, à alimentação, à falta de atividade física, a problemas no sono. Tem vários fatores, principalmente do seu estilo de vida, que fazem você desenvolver a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela não é desenvolvida assim, ela leva 5, 10 anos para desenvolver. E aí você provocando o seu corpo, aquela engrenagem, pâncreas, insulina, açúcar no sangue, célula, provocando isso e acaba desenvolvendo a diabetes. Quando você tem a hiperglicemia, o açúcar alto no sangue na diabetes tipo 2, é o teu organismo gritando por socorro, literalmente. Então, vamos entender como acontece essa diabetes tipo 2 por dentro para te ajudar a controlar a diabetes já a partir desse vídeo? Então, a diabetes tipo 2, ela acontece, né? Aquela engrenagem que a gente viu lá, pâncreas, insulina e célula, é como se a ponte que atravessa o açúcar no sangue, ela tivesse quebrada. A gente chama isso, desse mecanismo, de resistência à insulina. Como assim? Eu já detalho para você. A pessoa com diabetes tipo 2, ela tem insulina. O pâncreas dela produz a insulina. Só que essa insulina não funciona direito. Se ela não funciona direito, ela não consegue tirar todo o açúcar, atravessar todo o açúcar da sua alimentação ou de outros processos que está ali no sangue para dentro da sua célula para ser usada. Então, o açúcar ele fica lá. Só que essa ponte ali, por que ela ficou com defeito? Por que ela teve problema nessa engrenagem? Tudo no nosso corpo, o princípio fundamental é equilíbrio. Então, se você, por exemplo, um exemplo muito simples. Se você corre muito forte, não está acostumado a correr, o que vai acontecer? O seu sangue vai circular mais rápido, então o seu sistema circulatório ele saiu daquele equilíbrio que estava, e aí você respira mais rápido porque você precisa de mais oxigênio para tentar compensar aquele condicionamento, aquilo que você está usando ali de circulação do sangue mais rápido. Então, no nosso organismo, tudo é equilíbrio. O princípio é equilíbrio. Na diabetes tipo 2, a pessoa foi provocando, eu vou colocar essa palavra, provocando. Excesso de alimentação, falta de atividade física, às vezes problema no sono, às vezes estresse demais, preocupação demais no dia a dia, e aí foi se juntando tudo isso, e o pâncreas foi produzindo muita insulina, porque esse açúcar tinha muito açúcar no sangue. Logo de início ele conseguia tirar, mas depois ele foi tendo dificuldade de tirar. Por quê? Lembra que é tudo em equilíbrio? A célula tem uma quantidade para entrar ali. Quando a célula viu que tinha muito açúcar, a demanda era muito grande, ela, fechou a porta. Por quê? Se ela absorver todo o açúcar que está ali no sangue, ela explode, é como se ela explodisse, entende? Então, para não prejudicar o organismo, ela acaba como se fechando. O mecanismo que ela abre para absorver esse açúcar, ela não faz mais, ou ela faz com muita lentidão ou pequenas partes. Então, você não consegue tirar aquele açúcar de dentro da célula, de dentro do sangue, todo o açúcar para equilibrar. Porque o normal seria você comer, se você não tem problema de diabetes tipo 2 ou de qualquer tipo de diabetes, se você come, todo o açúcar que chegar lá no sangue, a insulina vai tirar o excesso, deixar em equilíbrio e vai armazenar. A célula usa, processa ali e você vai armazenar nas gordurinhas, no fígado, no músculo. É um processo de equilíbrio para não deixar aquele excesso ali. Na pessoa com diabetes tipo 2, como essa engrenagem ela está com problema, ela começou a produzir muita insulina, tirou muito açúcar logo de início,
a célula se cansou, mais ou menos, entenda assim, a célula se cansou disso, fechou a porta e não entrou mais açúcar, ou entra bem pouquinho açúcar. E aquele açúcar em excesso fica lá no sangue. Quando ele fica em excesso no sangue, o pâncreas produz mais insulina. Mais insulina porque ele acha que tem muito açúcar ali no sangue e ele precisa equilibrar. Então, fica nesse efeito até o momento que o corpo fica resistente à insulina. Tem a insulina, mas ela não funciona direito. E aí você tem a diabetes tipo 2. E por que eu estou te falando desses detalhes? Porque se a resistência, se você produz a insulina ainda, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, elas produzem. Tem casos que não produz mais porque o pâncreas já entrou em exaustão devido a esse mecanismo, mas a maioria produz a insulina. Consertar essa ponte é você diminuir essa resistência à insulina. E diminuir essa resistência à insulina é aprender como essa diabetes funciona por dentro e ir melhorando principalmente a sua alimentação, a sua atividade física e o seu sono. São cuidados básicos com você, para você entender isso e ir consertando essa ponte. Então, tem como a pessoa com diabetes tipo 2 ir consertando essa ponte, tirar várias medicações, por exemplo, e dependendo do nível de controle dela, até tirar todas as medicações, mas isso é uma decisão sua, que tem diabetes, e do seu médico, e viver muito bem nesse controle sem medicação. Mas, repito, ele é um processo e é uma decisão sua junto com o seu médico, essa parte de tirar a medicação. Exige muita responsabilidade também. E como saber se essa diabetes está controlada ou descontrolada? Eu fiz um quadro aqui para você, para te ajudar. E aí, coloquei um quadro da muito ruim a glicemia ótima. Esse quadro aqui, ele tem como parâmetro as margens de glicemia da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? Eu só classifiquei aqui, dei alguns nomes, que eu uso com os meus alunos isso, para facilitar para saber onde você está, para você ir seguindo, certo? Então, aqui, como você sabe se essa diabetes está controlada ou descontrolada? Ela descontrolada, acima de 200, igual a 200, ela está descontrolada, ela está muito ruim. Esse parâmetro aqui é da glicemia capilar. Tem 3 tipos principais para você medir a sua glicemia, se ela está descontrolada ou não. Aliás, 4. A primeira é no laboratório, em jejum, aquela glicemia em jejum. A segunda é a hemoglobina glicada, que é uma média de glicose que você faz como você estava nos últimos 3, 4 meses, que também é no laboratório. Tem por sensores, ou monitoramento por sensores, que geralmente a pessoa com diabetes tipo 1 que usa, é bem caro, mas para a pessoa com diabetes tipo 1 compensa, porque ela tem que verificar essa glicemia várias vezes durante o dia, e ela não aguentaria tanta furada assim. E tem o 4º tipo, que é a glicemia capilar. A glicemia capilar é aquela da pontinha de dedo, do dedo que você pode fazer. A glicemia capilar, ela é muito mais barata e ela é muito mais acessível. Então, a pessoa com diabetes tipo 2 que não precisa fazer a glicemia capilar toda hora, que não precisa medir glicemia toda hora, a glicemia capilar pode ser uma ótima opção, porque é mais barato, ela consegue fazer em casa ali e é bem acessível. Qualquer pessoa consegue fazer. Então, esse parâmetro aí que eu vou te falar é da glicemia capilar. Para verificar essa glicemia capilar, considere antes das refeições e 2 horas depois das refeições, tá? É o parâmetro para a gente comparar se está controlada ou descontrolada, certo? Não é qualquer hora, sim, a referência é a refeição. Então, uma glicemia de 200, seja antes, seja depois das refeições, 2 horas depois, ela está muito ruim, ela está muito alta.
Uma glicemia ruim antes das refeições dá acima de 140 e 2 horas depois das refeições dá 180 a 200. Uma glicemia regular já está entrando ali no controle, já está controlada ali. É uma glicemia antes das refeições de 100 a 130 e 2 horas depois das refeições entre 150 a 170. Uma glicemia ótima, que é essa que você deve buscar, e é possível você buscar essa glicemia na diabetes tipo 2, principalmente, é antes das refeições de 80 a 100 e 2 horas depois, entre 130 até 150, mas 130 é ótima. Então, esse nível ótimo aqui que você deve buscar. Por que isso? Porque é um nível que não vai te causar consequências da diabetes. E, aliás, diminui os sintomas, diminui aquelas dor na perna, aquele cansaço, aquele mal-estar, melhora teu sono, você consegue comer mais coisas que você gosta. Então, esse nível de glicemia ótimo é que você deve buscar. E te afirmo, é possível você chegar nisso. Então, a gente viu o que é diabetes, os tipos de diabetes. Te falei um pouquinho da diabetes tipo 2, de como acontece por dentro, para você entender o processo e já consertando essa ponte. E te falei também que a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar dentre esses 4 tipos de diabetes, pelo processo, pela engrenagem que dá para consertar essa ponte que está com defeito. E te falei também sobre o parâmetro de normalidade de glicemia ótima, de açúcar no sangue ótimo, na glicemia capilar, para te direcionar. E agora eu vou te mostrar como você pode dar os primeiros passos a partir de agora, se você tiver diabetes tipo 2 principalmente, e ela estiver descontrolada. E quando eu falo de diabetes tipo 2 principalmente, porque eu sei que a diabetes tipo 1, a diabetes gestacional, o outro tipo de diabetes, a maioria, ou quase 100% das pessoas, estão em acompanhamento e são mais atentas a controlar. A diabetes tipo 2, boa parte não está em acompanhamento. E quem está em acompanhamento, segundo um estudo tanto latino-americano quanto com mais de 5.000 pacientes do SUS, mostram que 60%, mais de 60% dessas pessoas com diabetes tipo 2 que estão em tratamento estão em descontrole. Então, por isso que eu foco aqui na pessoa com diabetes tipo 2, ok? Então, se você é diabético tipo 2, você pode começar a controlar a diabetes agora, se você tiver uma diabetes de 200 ou mais, por exemplo. E o que você pode fazer a partir de agora? Primeiro, é saber se a sua diabetes está controlada ou não, certo? Você compara, olha lá aquele quadro de diabetes, verifica a sua glicemia. Se você não tiver o aparelho, as farmácias verificam. Então, verifique antes e depois das suas refeições para você saber onde você está nesse controle da diabetes. Mas eu recomendo que você adquira seu aparelho de glicemia capilar. É um investimento em você, tá? Depois disso, verifica onde está o passo fundamental para você ir controlando a diabetes tipo 2 é você fazer isso dentro da sua vida normal e comer o que você gosta. E dentre esses 2 passos fundamentais, a alimentação, comer o que você gosta, aprender a comer o que você gosta e aprender a misturar a alimentação, a colocar no seu prato aquilo que você gosta, mas comendo e para ir consertando a ponte com defeito, o problema da engrenagem, pâncreas, insulina e célula, a alimentação, o foco na alimentação de saber o que comer sem alterar essa glicemia para diminuindo é fundamental. E como você faz isso no seu dia a dia?
Identifique o que você gosta de comer e divida em 3 grandes grupos alimentares: o que é fibra, o que é proteína e o que é carboidrato. O carboidrato, o açúcar, escolha sempre os com mais qualidade. Você sabe o que é o com mais qualidade. E aí, toda a sua refeição, se você comer nessa configuração de açúcar, carboidrato e proteína, numa quantidade que você se sacie, uma quantidade que você passe a sua fome e você não se sinta cheio, a sua glicose vai diminuindo. E você vê isso na primeira semana. E com o caminhar, você vai diminuindo mais ainda, até chegar nessa glicemia ótima aí de 130, 2 horas após a refeição. Mas lembrando, esse processo, para você fazer isso por muito tempo, ele tem que estar dentro da sua vida normal e você comendo o que você gosta. Porque se você não fizer isso, se você fizer uma dieta muito restritiva para diabetes ou comer aquilo que você não gosta para baixar a glicemia, você consegue baixar a glicemia. Mas você consegue baixar essa diabetes, mas você não aguenta fazer por muito tempo. Aí quando você volta o triplo daquele valor. Então não compensa para você. Não compensa para você ficar nesse efeito que eu chamo de diabetes bolsa de valor. Você não sobe e desce. E sim, você ir num processo para ir diminuindo essa glicemia, diminuindo essa diabetes, até atingir esse controle. E quando você coloca isso dentro da sua vida normal, aprende como funciona a diabetes tipo 2 por dentro, aprende a fazer a sua alimentação, você consegue dando passos certos para você controlar essa diabetes, entende? E comer o que gosta, ele é fundamental, porque se você comer o que você não gosta, comer aquela lista para diabético, isso pode para um diabetes, isso não pode, você não aguenta fazer por muito tempo. Aliás, você vai acabar comendo escondido se fazem a tua refeição ou descontando toda aquela angústia ali de não poder comer o que você gosta na alimentação e acaba desregulando a diabetes. Então, são coisas que não parecem tão lógica para a gente, mas é o nosso funcionamento, é o seu funcionamento. Para você controlar diabetes tipo 2, você tem que fazer dentro da sua vida normal, dentro da sua vida que você acha importante. E você comer o que você gosta, aprender a controlar diabetes comendo o que você gosta. Porque assim você come, testa para saber se essa alimentação está controlando a diabetes ou desregulando e vai seguindo num passo a passo que não fica pesado. E não fica pesado para você ou sem sofrimento. E você consegue muito mais fácil controlar essa diabetes e manter esse controle da diabetes por muito mais tempo e quiçá para o resto da vida. E tirando suas medicações, diminuindo os seus sintomas da diabetes, né? Como a dor nas pernas, aquele cansaço, uma diabetes de 200, por exemplo, que não altera tanto, mas dá aquele mal-estar, aquele cansaço, aquela preguiça, às vezes uma dificuldade maior no sono, aquela angústia de ser diabético. Então, quando você coloca esses passos de você aprender a comer dentro da sua vida normal e comendo o que gosta, você consegue ir dando passos para ir controlando a diabetes de uma forma mais fácil. E comer o que você gosta, se você colocar nessa configuração de proteína, carboidrato, né, que é o açúcar, e fibra, comendo numa quantidade que você se sacie, não se sinta cheio, você vai diminuindo essa glicose. E isso, como você pode saber, verificando a sua glicemia antes e depois das refeições. Você pode verificar essa glicemia um dia todo ou esporadicamente. Ou esporadicamente para você saber. Mas você tem que ter um objetivo ali para verificar essa glicemia. Antes das refeições e 2 horas depois das refeições que você avalia em que estado a sua
a sua glicose, a sua diabetes está. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que tipo de diabetes você tem e já te ajudando para dar alguns passos para esse controle. Deixa aqui nos comentários se te ajudou ou não e que informações eu posso trazer mais no canal para te ajudar sobre diabetes tipo 2, como te ajudar a controlar essa diabetes tipo 2, comendo o que você gosta dentro da sua vida normal e fazendo isso tudo ao mesmo tempo, sem sofrimento ou sem o peso de ser diabético. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E aproveite, se você gostou ou te ajudou de alguma forma esse vídeo aqui, compartilha com um amigo seu que tem diabetes tipo 2. Se ajudar você, vai ajudá-lo também.